queria desejar bom dia, boas-vindas a esse público bacana que a gente pretende falar durante esses 10 vídeos aulas. E assim, eu estou direcionando esse trabalho principalmente para os iniciantes em produção, mas com certeza serve para toda a cadeia artística, desde de músico, cantor, teatro, porque é uma experiência bacana que eu vou procurar colocar de uma forma bem objetiva, bem fácil, no sentido do que se deve fazer numa produção e principalmente o que não se deve fazer numa produção. Então, sejam bem-vindos a todos, serão 10 vídeos aulas e cada um eu vou abranger um tema, né? Nesse primeiro, eu vou falar um pouquinho da minha origem, né? Como músico, como aluno de música, né? Frequentador de escolas de músicas, como maestro, né? E principalmente como produtor. E procurar fazer um elo. O que o fato de ter sido um maestro pode ter ajudado numa produção, né? E sem o apoio da Lei Aldir Blanc no estado de Minas Gerais, não seria possível eu estar realizando esse projeto. Então, nosso agradecimento aqui para a Lei Aldir Blanc no estado de Minas Gerais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da origem, como que nasceu essa história de produção, como que eu ganhei amor pela produção e como que eu consegui também, com certeza, ter muita firmeza, muita segurança, acima de tudo, para poder realizar uma boa produção. A produção é a alma do evento, é a alma do artista, sabe? A coisa, ou seja, eu falo até que uma produção seria até o anjo da guarda do artista, né? Um bom produtor, ele tem que saber o que sente o artista, o que o artista quer, o que o grupo dele quer e o que o público quer assistir também. Então, eu acho que a função do produtor é exatamente isso, é criar essa ponte direta entre o artista e o público, sabe? E com certeza, uma boa produção, você vai ver no final da realização de um show a satisfação no sorriso, no abraço dos artistas e a satisfação do público também que quer ir no camarim. Quando isso não acontece, com certeza alguma coisa deu errada nesse caminho. Então, para falar de produção, vamos falar um pouquinho como que nasceu a história, né? Eu tenho 60 anos e logo aos 13, 14 anos já comecei a ter um amor especial. Aliás, desde de pequeno mesmo, eu já gostei de música, de arte. Tanto é que uma vez eu tinha lá meus 5 anos de idade, eu sumi na porta de casa que eu escutei o barulho de uma banda de música, eu não sabia o que era aquilo, e acabou que perto da minha casa tinha uma banda que ensaiava num quartinho, que existe lá até hoje, esse espaço. E eu saí de casa, não dei satisfação para ninguém, fui lá, entrei no meio da banda e daqui a pouco eu estava já mexendo na percussão e ninguém me expulsou de lá, porque achava que eu fosse parente de algum músico, sobrinho de alguém, amigo de alguém, né? Então eu já fiquei enturmado. E fiquei até o final do ensaio, que foi o tempo dos meus pais sair para a rua para me procurar, sabendo onde é que eu estava. Essa época me lembrava muito aqueles desenhos do Pica-Pau, sabe? Que ele vai sentindo o cheirinho da arte no ar e sem ver para onde que ele está indo, já está ele lá atrás de uma banda de música. Então, bem cedo eu comecei a estudar flauta, depois veio o piano e depois veio uma oportunidade muito bacana de sentir a produção na pele. Foi quando eu consegui participar de uma banda marcial na cidade de Varginha. Era uma banda marista e uma banda enorme, super concorrida, tinha lá 80 músicos e o maior desafio era conseguir entrar na banda. Eles faziam teste, mas como que eu ia passar um teste desse, sendo que eu nunca tinha tido contato com música, eu não sabia nada. Então, a história da banda é muito bacana, porque na verdade, eu só consegui entrar na primeira vez que já um aluno que já tocava trompete, que era meu vizinho, por incrível que pareça, ele vendia jabuticaba na rua. Ele vendia jabuticaba e vendia o litro. E eu lembro que ele passou perto de casa, oh, vai uma jabuticaba aí? Eu falei, não tem dinheiro não. Mas você não é da banda? Ele falou assim, não, eu sou da banda. Eu falei, eu compro um litro de jabuticaba se você me colocar na banda. Ele falou assim, pode ir lá amanhã no teste que eu dou um jeitinho.
Quer dizer, não deu jeitinho em nada, né? Na verdade, eu fui, acho que foi por conta própria mesmo, que eu peguei uma corneta, saiu lá um som meio esquisito, e acabei entrando como cornetista da banda, aquela corneta, sem chave, sem nada. Aí lá na primeira semana eu já chegava na esquina de casa, que a gente podia levar o instrumento para casa, já cheguei em casa tocando um tema do noticiário da época de Varginha em Foco, aquele cornetão na rua, lá vem um corneteiro, tal. Bom, foi ótimo, né? Eu ter entrado assim como corneta, que seria o último naipe possível de se virar um músico, é o corneteiro, né? Mas aí eu passei para o trompete, experimentei trombone, bombardino, esses instrumentos, né? E acabei chegando no quarto trompete, depois terceiro, segundo, primeiro, solista, e espontaneamente acabei virando regente. E foi legal que essa história da regência, ela aconteceu porque eu fazia piano, e eu via que a banda fazia música tudo a uma voz só, às vezes duas, os arranjinhos meio esquisito, meio fraco para a época, mas era uma banda enorme e tinha os instrumentos. Aí comecei a fazer os arranjos, de brincadeira, a 4 vozes e tal, e todo mundo amou essa ideia, porque até então nunca tinha a possibilidade de fazer uma polifonia nos arranjos, principalmente para a banda marcial. Aí eu já colocava aqueles baixos, fazendo tuba, percussão, tal. Mas a visão que eu tive, a experiência que eu tive nessa época, era assim, como você organizar um grupo de 80 músicos, cada um pensando uma coisa, sabe, eram jovens, mais velhos, tá? Idade toda misturada, e eu de olho naquilo. E eu vi o carinho que os instrutores da época tinham, assim, pelo horário do ensaio, tá? Horário bacana, final de tarde, que não pega muito sol, no ar livre, que o som pode sair espontaneamente. E para cada ensaio era muito complicado, porque você colocar ordem em 80 iniciantes, sabe, era muito difícil. E depois vinham também as viagens, excursões, as apresentações, e eram 2 ônibus, difícil, e eram menores, que tinham que ter autorização dos pais. Então vamos dizer, essa gama de organização é uma produção. É uma produção. Para você chegar a colocar uma banda tocando na rua, sabe, são milhões de fatores para chegar até ali. Primeiro é cada um que sai de sua casa, o seu pai o pai daquela tem que levar o filho, autorizar o filho, né? E depois os regentes de época, ele preparava um repertório, chegava no dia do concerto, o solista ficava doente, dava um periri, ele tinha que mudar o repertório de última hora. Então tudo isso são passos, né, de uma produção que faz que eu, né, acabei ganhando isso espontaneamente, enxergando, né, as deficiências de uma produção. Foi aí que eu comecei a ver. A gente ia tocar numa cidade, chegava lá, a alimentação era uma porcaria, o ônibus era uma porcaria, tá? Eu comecei a enxergar isso e comecei a interferir também, a exigir melhores condições. No mínimo, sabe, um bom transporte, uma boa recepção, um bom som, um bom local para tocar, né? Ou seja, eu vou falar um pouquinho assim da produção, realmente, desde o começo, desde a ideia, desde onde nasce a ideia da produção, até a finalização, até a pós-produção, até a desmontagem. Então, nesse primeiro momento, eu estou falando um pouquinho assim dessa experiência, para ver como que é bacana enxergar, né, as falhas numa produção, enxergar as qualidades e passar a manter aquilo naturalmente. O fundamental é tomar esses cuidados, né, na produção. Eu vou falar bastante isso nos próximos vídeos, mas eu quero dizer da experiência, né? Eu quero firmar um pouco a experiência que eu tive vivenciando uma produção. Ou seja, eu envolvido, né, sem ser produtor, sem nada, no meio de uma produção em andamento. Então, é fundamental, sabe, entender o que uma produção exige, né? E quer ver uma coisa interessante? Então, aí eu tocava nessa banda tal, quando chegou a década de 80, eu resolvi sair de Varginha e fazer vestibular para música no Rio. E quando chegou no final do ano, em 1979, faz pouco tempo, né? Essa banda marcial tinha a tradição de fazer um grande concerto de encerramento do ano. Cada ano era uma ideia, um local, mas um concerto de confraternização, igual essas escolas de arte fazem, onde a gente ali entregava certificados de participação, certificado de honra ao mérito aos melhores solistas do ano, né? E eu coordenava isso com o maior carinho, e a gente fazia no Teatro Mestrinho,
do antigo Colégio Marista de Varginha. Então eu montava a banda no palco, em forma de banda sinfônica já, todos sentados, e fazia um repertório todo especial. Os convidados eram os pais de alunos, os fãs da banda, né? Os professores do colégio, os diretores do colégio, patrocinadores e autoridades que apoiavam o grupo na época. E era uma confraternização assim, muito bacana. E a gente tocava o melhor repertório do ano. E nesse ano eu resolvi arriscar um arranjo de Kettleby para um mercado persa, que nunca tinha sido feito com banda marcial. E ficou muito legal, porque o começo dela imitava os passos de camelo no deserto, pom, 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 e as tubas amavam fazer isso, e fazia o final da pom, 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 pom. E assim, então era um repertório meio que ousado, tá? E inovador para uma banda marcial. E não é, cara, que no meio do concerto, né, um senhor pediu a palavra, não conhecia, né, tal, e foi até o palco e chegou lá simplesmente falou, olha, eu sou o irmão Gonçalo Xavier, nascido em Varginha, atualmente sou diretor do Colégio Marista do Rio de Janeiro, e foi uma honra saber que em Varginha tem uma banda dessa qualidade. Nossa, fantástico! E eu soube que está sendo um concerto de despedida, que o maestro Rosildo Beltrão está indo para o Rio de Janeiro, então eu queria fazer um desafio aqui, ao vivo, aqui no palco do Colégio Marista. Eu quero que ele faça uma banda igual a essa de Varginha, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Que eu acho que foi fundamental na minha vida de músico, né, para ganhar experiência e aprender produção, esse novo desafio, esse convite do irmão Gonçalo Xavier. Aquilo para mim foi uma honra, né, saindo de uma cidadezinha pacata do interior, como maestro de uma banda pequena, e de cara ganhar esse prêmio, de ser convidado para criar uma banda no maior colégio particular do Rio de Janeiro, que fica na Tijuca, e tradicional, que é o Colégio Marista de São José da Tijuca. E não é que em fevereiro, na primeira semana, estava eu lá na sala do irmão Gonçalves, caipirão de tudo, sem experiência, sem nada, de cara ele me dá esse desafio, olha, vamos montar uma banda aqui no Rio de Janeiro. E assim foi feito. Fizemos as primeiras reuniões, eu fiz toda a listagem, né, do que precisa comprar, né? E assim, você comprar 80 instrumentos para uma banda de cara, assim, tivemos que fazer as licitações da época e procurar instrumentos adequados aos alunos. Mas isso não era o mais importante, tinha que ter aceitação dos alunos, tinha que ter música. Então nós fomos de sala em sala, explicando como é que era. E não é que dali a 3 meses já estavam os instrumentos lá e os primeiros alunos já estão no aula. E abracei aquela ideia e conseguimos, com 6 meses, fazer a banda tocar uma música já, mesmo que era bem simplesinha, mas já tocava. O que aconteceu? Acabou virando um grande amor do colégio em si, dos pais, sabe, pela banda. A banda passou a ser, sabe, a coisa mais cativante dentro da escola. Por quê? Eram jovens, meninos, espontaneamente, já fazendo música, aprendendo em música coletiva. Então, para mim, foi fundamental, porque olha o desafio. Você vem do interior, entra num grande centro como é o Rio de Janeiro, né? E tenta montar uma banda, fazer a banda tocar e botar a banda na rua. Então, esse primeiro ano, para mim, foi assim, foi mais do que faculdade. Aliás, a gente vai falar depois, na época não existia faculdade de produção, né? Nunca existiu faculdade de como produzir. Não, tudo era feito assim, ó, vamos montar, vamos montar, vamos montar, vamos montar. Então, nesse primeiro ano no Rio de Janeiro, para mim foi assim, a aula básica da produção. E eu nem pensava em produção, mas fazia produção ao mesmo tempo em que eu regia. Então, eu acho fundamental, importante, tudo isso e mais outras coisas que eu vou falar para frente, ter acontecido para justamente para casar com a produção e poder com facilidade deslanchar esse trabalho. Bom, no segundo vídeo, aí a gente já vai cair já para os grandes eventos, sabe, grandes shows que a gente participou como convidado, como músico, como instrumentista e já como organizador. Aí já vou cair um pouquinho já na década de 80 até chegar aos dias de hoje. Não perca o próximo vídeo aula. Muito obrigado, gente!